Será que o dólar será desbancado pela moeda chinesa? Em abril de 2023, uma comitiva brasileira foi para a China, lotada de defensores da democracia, do amor e da tolerância. Para alguns políticos, parece de bom tom ir lá idolatrar os líderes daquela ditadura comunista, que em pleno século XXI mantém campos de reeducação em seu território, oprimindo grande parte da sua população que nunca fizeram parte de uma democracia. Durante os primeiros dias na China, Lula disse que fará comércio com o país usando sua moeda, o Yuan chinês, e aproveitou para destacar que sempre questionou a soberania do dólar e disse que não entende por que somos obrigados a fazer comércio internacional utilizando a moeda americana. É fato que a China, em conluio com a Rússia, está em uma jornada para reduzir a influência do dólar no comércio internacional, tendo feito acordos com o Irã, a Arábia Saudita e a própria Rússia para comercializarem sua moeda. E o país da vez é o Brasil, porque agora que botamos a turma socialista no poder, temos tudo para sermos subjugados pela China e nos unirmos aos países pró-ditadura. O dólar é certamente uma das principais razões para o poder americano. Afinal, quem não gostaria de ter o controle de impressão da moeda global, usado como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor pelo mundo? Isso possibilita uma série de privilégios e vantagens competitivas, as quais seus inimigos adorariam obter. Esse status do dólar foi conquistado pelo poderio militar e econômico dos Estados Unidos, e também pela percepção das pessoas de que, como fiador de última instância do capitalismo, o povo americano jamais daria um calote nos seus devedores, além da ideia de que fariam uma gestão minimamente aceitável de sua moeda, evitando, por exemplo, que ela perdesse valor rapidamente por conta da inflação. Entretanto, os Estados Unidos já deram calotes antes, como em 1971, quando o presidente Nixon avisou a todos que podiam esquecer o ouro depositado nos Estados Unidos, com o fim do sistema de Bretton Woods e, consequentemente, do lastro do dólar em ouro. E também, nesse momento, não está tendo sucesso ao controlar a sua inflação, mas a percepção geral é que os Estados Unidos seria o lugar mais confiável e seguro em termos de respeito aos contratos e às leis. Entretanto, essa percepção sofreu um grande abalo com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma das medidas adotadas pelos Estados Unidos contra a Rússia foi tirar os russos do SWIFT. SWIFT é a abreviatura de Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, e é um sistema que tem como principal função permitir a troca de informações bancárias e transferências financeiras entre as próprias instituições financeiras. Então, depois de tirar os russos do SWIFT, eles basicamente meteram as mãos nas reservas dos russos, que estavam na jurisdição americana, atrelados ao sistema bancário internacional. Independentemente das razões para esse calote, muitos países começaram a pensar: se podem fazer isso com a Rússia, que é uma potência nuclear, o que impede os Estados Unidos de fazer o mesmo com qualquer outra nação? Assim, a confiança global no dólar diminuiu muito. O líder da China já percebeu o fato, e já é possível dizer que a China começou a trocar de forma discreta alguns títulos americanos por ouro físico ao longo dos anos de 2022 e 2023. E já está evidente que a China e a Rússia desejam desafiar o padrão do dólar e ofertar uma opção de moeda alternativa para o comércio internacional. A China, principalmente, pois ela está trabalhando intensamente para reviver a Rota da Seda e utilizá-la como forma de domínio comercial em outros países. Também é parte da sua estratégia ter uma moeda independente dos americanos. Nesse tabuleiro geopolítico, os políticos do Brasil, junto com Venezuela, Argentina e parte dos socialistas que controlam o mundo, estão querendo se aliar ao eixo Rússia e China. Porém, eles não vão vencer se mantiverem a mesma visão ideológica e econômica. A história já demonstrou que os socialistas estão dispostos a utilizar um dinheiro ruim, que carece de lastro e confiança em suas transações, mas os indivíduos racionais preservam sua riqueza e reserva de valor no melhor dinheiro que tiverem disponível. Mas quem, em sã consciência, deixará toda sua fortuna sob o comando do Partido Comunista Chinês, país que tem como política de governo
desvalorizar sua moeda para obter ganhos no comércio internacional. País com grande corrupção, sem liberdade de expressão e sem direitos civis básicos, sem respeito a contratos, onde o Estado controla tudo, desde a quantidade de filhos ao tipo de investimento que cada cidadão chinês pode ter. País que proíbe Facebook, Google, Twitter para que seus cidadãos permaneçam sendo informados apenas pelas notícias oficiais dadas pelo partido, que também controla toda a mídia chinesa. Essa falta de confiança já é suficiente para que o plano da Rússia e da China de substituir o dólar no curto e médio prazo não dê certo. Além disso, apesar das iniciativas da China e da Rússia nessa direção, a verdade é que o comércio global é todo precificado em dólar e continuará sendo por um bom tempo. Mudar a moeda de reserva é algo que gera muito atrito e, consequentemente, surgem grandes empecilhos para que isso ocorra de forma rápida. O Partido Comunista Chinês já vem tomando uma série de decisões erradas, provocadas pela centralização excessiva do poder e da tomada de decisão. Um grande exemplo disso é a política do filho único, no qual cada casal só podia ter um filho. Essa lei durou de 1980 a 2015. Essa política acelerou o processo de redução do boom demográfico chinês e culminou em uma sociedade com desproporção entre homens e mulheres. E isso pode levar ao declínio populacional e econômico nos próximos anos. Outra ação absurda feita pelo Partido Comunista Chinês foi a suspensão do IPO da Ant Group, empresa que faz parte do conglomerado Alibaba, liderada pelo bilionário Jack Ma, e seria o maior IPO da história. E essa suspensão foi devida a uma fala de Jack Ma, na qual ele disse que o regulamento financeiro da China estava desatualizado e sugeriu canais financeiros alternativos, além dos grandes bancos estatais. E fez também uma crítica aos reguladores locais e globais por sufocarem a inovação. E o cancelamento desse IPO prejudicou todo o país, apenas para que o Partido Comunista Chinês mostrasse quem é que realmente manda na China. Entre o século XIX e o início do século XX, as grandes potências europeias lideradas pela Inglaterra adotaram um padrão ouro em suas moedas. A China, por outro lado, resolveu utilizar o padrão prata, o qual manteve garantidamente até 1935. No período do padrão prata chinês, o metal perdeu cerca de 78% do valor em relação ao ouro. Os europeus desembarcaram na China com o seu dinheiro forte e levaram boa parte da riqueza do país, deixando-os com um metal que só desvalorizava. E a China, mesmo com seu regime ditatorial e comunista, e que só vinha crescendo, cometeu o mesmo erro de mais de 100 anos atrás. Em 2020, a China possuía a maior indústria de mineração de Bitcoin do planeta. O ecossistema era relativamente avançado, mas o governo decidiu proibir tanto o Bitcoin quanto a mineração. E o que parecia ser um ataque fatal à existência do Bitcoin não passou de um pequeno contratempo. E em 3 meses, o preço do Bitcoin já tinha retornado ao seu valor pré-proibição. A China errou muito no passado ao focar seus esforços em um bem monetário inferior, no caso, a prata. E repete novamente um grande erro ao virar as costas e proibir o Bitcoin, que não é manipulável, é escasso, é divisível, transportável e resistente. Uma verdadeira reserva de valor digital. O dólar realmente tem vários problemas, sendo atualmente uma moeda fiduciária controlada por políticos. E, com as medidas de impressões de trilhões de dólares feitas pelo governo Biden nos últimos anos, e com o possível calote nas contas públicas do governo americano recentemente anunciadas, a confiança do dólar tende a diminuir. Mas, apesar de tudo isso, é bem difícil que no cenário atual o resto do mundo aceite a moeda chinesa de bom grado. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações da opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!